No vídeo de hoje eu vou comentar sobre 3 fundos imobiliários que nós estamos comprando aqui no início do mês de agosto e vai ter muita polêmica e a bola vai ser levantada aí, né, pra gente explicar muito bem o que é investir com base em estratégias quantitativas. Então, se isso parece interessante, deixa o dedo no like e já comenta aqui quais fundos você está comprando nesse início do mês de agosto. E quando eu falei que ia ter polêmica, porque eu vou começar com um fundo imobiliário que eu tô percebendo que é politicamente incorreto falar. A gente fala e a galera vem, né, com tochas, com arco e flecha, para nos atacar. E é bom trazer isso aqui para explicar um pouco mais o que é investir com base em uma estratégia quantitativa com foco no investimento em valor. É um clubista aí mais assíduo que assiste todos os vídeos sabe que eu tô falando do HCTR11, o Hectare Fundo de Investimentos Imobiliários, e que vem assim acumulando polêmicas aí no último ano, desde uma acusação de conflito de interesses até uma série de calotes e repactuações em alguns CRIs. Esse fundo imobiliário ele chegou atualmente no menor pagamento de dividendos da história do fundo, como esse gráfico mostra aqui, né? Ele está pagando ali atualmente 50 centavos por cota do fundo, e isso está acontecendo justamente pelas polêmicas que o Ramiro falou. Agora sim, ele se envolveu em alguns calotes ali dentro do CRI, a gente já explicou muito sobre CRIs em outros vídeos aqui do CDV. Basicamente o que eles fazem é pegar capital, emprestar para empreendimentos imobiliários que estão construindo ou já estão em operação, e esse dinheiro emprestado volta juros ali para o cotista, que vira dividendos no seu bolso. Então, no momento em que ele empresta esse dinheiro para alguém e esse alguém não consegue pagar do jeito que deveria esse dinheiro, o dividendo vai sofrer, não tem como. E o que a gente vê é que no relatório do HCTR, vários dos CRIs que estão na carteira estão ainda inadimplentes, como a gente consegue ver nesses círculos vermelhos aqui na lista dos CRIs. Além deles, existem os círculos amarelos que mostram os CRIs que ainda estão em negociação para ver se vão conseguir pagar a parcela ou se não. E ainda assim, existem os fundos que já pagaram, mas pagaram com uma negociação diferente. Muitas vezes o Hectare conseguiu dar um desconto no aluguel daquele pessoal ou conseguiu dar um prazo maior para a dívida ser paga, e isso tudo afeta diretamente o recebimento de dividendos do fundo. Isso aí é basicamente o risco em ação. Esse é um fundo imobiliário cuja carteira estava indexada dessa seguinte forma, né? A maior parte pagando IPCA mais 10,7% ao ano, uma parte está pagando IGPM mais 11%, pagando CDI mais 4,6%, que são taxas bem acima da média de outros fundos imobiliários de papel, que indica que esse fundo aqui é um fundo que procura ter um yield maior, né? Ele é um fundo tipo high yield, e como a gente sabe que não existe almoço grátis, em troca de uma busca de um yield maior, ele aceita correr um risco maior. Dito isso, esse risco aconteceu em parte, né? Vários CRIs ficaram inadimplentes, várias estão em negociação. Com isso, como o Filipão mostrou, o pagamento de dividendos diminuiu e com isso a cotação desse fundo imobiliário despencou, né? Ela cai aí 42%, né? Considerando o reinvestimento de proventos. Isso aqui, né, olhando a árvore, não a floresta, mas se a gente for olhar aí para um prazo um pouquinho maior, essa queda fica um pouco mais suave. E além de todas as polêmicas, Ramirão, o fundo ainda não divulgou o balanço patrimonial fechado de 2022, que era para ter divulgado até o começo de março ali desse ano, e eles estão em atraso. E na semana passada, a B3, a CVM, deu uma chegada ali no fundo e disse, ó, vocês têm que divulgar o balanço ainda do ano passado, assim como ele tem alguns outros fundos que não divulgaram, o que na verdade traz um pouco mais de desconfiança ainda para os investidores. Por que que o balanço ainda não saiu? E é importante deixar muito claro também, a gestão se posicionou de vários desses fundos, que a responsabilidade para a emissão do balanço é da administradora do fundo e não da gestão da Hectare. São duas coisas diferentes. O administrador do fundo é a Vortex, uma administradora de fundos, e ela já deveria ter feito o posicionamento ali. Então a gente vai precisar esperar um pouco mais para ver quando é que esse balanço de fato vai sair. Só que a gente precisa lembrar também que a inadimplência dos CRIs já foi para o preço. Então as informações financeiras já foram divulgadas nos relatórios de gestão e essa inadimplência toda já está nessa queda que a gente está vendo do HCTR. Então quando a gente olha aí para esse fundo imobiliário com uma mediana de dividend yield dos últimos 12 meses de 1,09% e com uma relação de preço por valor patrimonial de 0,52 vezes, a gente entende que já está embutido no preço tudo que está aí divulgado publicamente e, do nosso ponto de vista, o risco das coisas piorarem também estão embutidos
aí no preço. Por isso que esse fundo imobiliário passou aqui pela nossa estratégia quantitativa, a estratégia S-Rank, que nada mais é do que uma tradução da estratégia do Joe Greenblatt para selecionar ações para o mercado de fundos imobiliários. E que, né, olhando aí para o universo de fundos imobiliários de papel, que por sinal os três que a gente vai citar aqui são dessa área, acaba focando mais em fundos high yield. E falando de fundo high yield, o próprio HCTR publicou um estudo no último relatório deles mostrando a diferença entre fundos globais que focam em ativos mais de risco nessa linha laranja, comparando com ativos high grade, que são aqueles ativos de menos risco, principalmente no mercado imobiliário. E o que se mostra é que apesar da volatilidade muito grande nessa linha laranja, a gente vê que em 2008 ali, na crise lá do subprime nos Estados Unidos, ela caiu muito forte, no longo prazo ativos como esse, segundo o Hectare, tendem a rentabilizar melhor. A gente aqui do Clube do Valor também desenvolveu um estudo olhando para o que acontece com a média dos fundos imobiliários nos 12 meses seguintes em relação à sua relação de preço por valor patrimonial, e o fato é que quanto menor é o PVPA dos fundos imobiliários, na média, maior é o retorno dos próximos 12 meses dos fundos. A gente está aqui saindo de uma região de mínima de preço por valor patrimonial. E ainda em outro estudo que a gente fez aqui, logo que foram anunciados os calotes do HCTR11, a gente tirou eles do patrimônio líquido do fundo para ver o que aconteceria, né, com a sua relação de preço por valor patrimonial e seu dividend yield passado, considerando que o fundo não teria distribuído nada das CRIs hoje inadimplentes ou em negociação. E ainda assim ele ficaria numa relação de preço por valor patrimonial bem baixa. Ainda assim, a gente sabe que esse fundo é extremamente impopular, e a gente sabe que vão aparecer comentários como esse. Isso é estratégia onde você não acompanha as notícias, e é justamente isso que está por trás da nossa estratégia. Não olhar para notícias, não colocar o nosso toque qualitativo na hora de selecionar ativo. É algo difícil talvez de entender em 1, 2 ou em 5 vídeos, porque ninguém fala disso aqui no Brasil, mas é uma estratégia que olha somente para números, o que não significa que ela seja infalível. Sei que alguns estão pensando, poxa, isso é estratégia errar. E se o HCTR não se recuperar? E se o DEVA11, que é outro fundo, né, da estratégia, cair ainda mais? Bom, o gancho perfeito para eu falar que as nossas estratégias aqui no clube, elas são olhadas e construídas com base em dois princípios. Primeiro, preservar o patrimônio e depois multiplicar. Sei que pode parecer estranho falar em preservar fundos imobiliários despencando, mas o fato é que a gente faz isso entendendo que fundos imobiliários devem ser uma parcela menor da carteira de longo prazo de qualquer investidor. Aqui dentre os nossos clientes de Wealth, tem muitos clientes que têm ali cerca de 10% em fundos imobiliários. Vou até trazer o exemplo aqui de uma carteira ideal de alguns clientes nossos, né, clientes mais conservadores, em que a parte renda variável representa 30% e a parte de fundos imobiliários 10%. E já para clientes mais arrojados, aqueles caras que aguentam muito risco e que a gente monta carteiras mais arrojadas, ainda assim a parte de fundos imobiliários muito raramente é superior a 33% da carteira. Que não existe certo ou errado, tá? Não tem alocação melhor ou pior que a outra, mas na parte de preservação patrimonial, considerando aqui um cara que tenha 33% da carteira em fundos imobiliários e tenha 15 diferentes fundos, que é o que prega a estratégia S-Rank, né, sobre investir em 3 fundos ou em 5, é sobre diversificar em 15 diferentes FIIs, o fato é que cada fundo imobiliário, na pior das hipóteses, seria um peso de 2,22% na carteira. Então, se o HCTR da vida cair 99%, a carteira de um cliente que tenha esse fundo cai 2,2%. Ninguém fica pobre, ninguém perde todo o patrimônio. E curioso é que essa queda aqui de 2,2%, Filipão, ela é muito menor do que a comissão que alguns profissionais comissionados do mercado financeiro ganham quando eles colocam COI na tua carteira. Se você olhar para a tua carteira de investimentos agora e tiver um COI, saiba que você pagou ali por baixo uns 3, 4% de comissão para o seu assessor, mais a parte da corretora. Não pagou aí algo entre 5 e 8% em comissão, que seria assim, 3 fundos imobiliários nossos caindo 99%. Eu comento isso porque um dia tinha um cara me esculhambando no Instagram, comentando, esse cara citou HCTR11, e aí, como é que fica e tal. O cara tava assim, indignado. Eu entrei no perfil dele, sócio de uma empresa de assessoria. Entro no site lá, pá, COI na cara. Enfim, nem respondi, só bloqueei o cara. Mas o ponto é que vale muito trazer esse contexto para você entender. Todas as decisões aqui são dentro de um contexto. Depois de todos os disclaimers, temos mais um fundo de papel aqui, como o Ramirão falou no começo. Fundo focado em CRI, e basicamente 89% da carteira dele está nessa classe de ativo e tem um restinho espalhado ali entre caixa e outros fundos imobiliários. Esse fundo aqui, ele está presente no Brasil inteiro, bem diversificado ali, em todas as regiões e na maioria dos estados do Brasil. E ele tem dentro da carteira
carteira 3 estratégias diferentes. A primeira é a que eles chamam de Core, onde ele busca comprar CRIs de segmentos bem diversificados ali, vários segmentos como mostra essa imagem, muito focados em gerar dividendos ali para dentro do fundo imobiliário e conseguir pagar para o cotista. Então, praticamente 80% do fundo está dentro dessa estratégia que eles chamam de Core. Então, dentro dessas 3 estratégias todas somadas, o fundo hoje está com alocação no indexador, principalmente IPCA de inflação, sendo 55% sem considerar variação negativa, ou seja, se vem deflação no país, esse fundo não é tão impactado, e outros 19% também são inflação IPCA, que sofre ali com a inflação negativa também. Tem um ponto, né, Filipão, que vai trazer aqui, que esse é um outro fundo high yield. Se for olhar a remuneração ali da carteira do fundo, uma parte relevante, aquela parte do IPCA, é IPCA mais 10,6%. Ou seja, embora não tenha dado quebra-quebra, embora não tenha dado um calote atrás do outro, que nem o HCTR11, existe esse risco aqui que, se não se incorporar, o investidor vai ganhando aí com dividendos mais gordos, como, por exemplo, a própria gestão destaca, né? Um dividend yield de 18,23% anualizado, o que, olha só que louco, né? Faz com que a rentabilidade dos últimos 12 meses desse fundo saia de menos 3,8%, né, que é essa rentabilidade para quem olha só o valor da cota e não considera os dividendos, não considera o reinvestimento deles, e aumenta para 12% positivos para quem olha e considera o reinvestimento dos proventos. E ainda assim, esse fundo está com um dividend yield mais alto, né, de 1,31%, e uma relação de preço por patrimonial de 0,97 vezes, e considerando esses dois fatores, ele entra dentro da nossa estratégia S-Rank nesse mês de agosto. Se não ficou claro, se a gente não comentou, a gente tenha pulado. Estamos falando aqui do fundo de código HABT11, o Habitat Recebível. E às vezes o cara vê a gente dizer que está comprando um fundo por causa da mediana de dividend yield e do preço sobre valor patrimonial, e ele pode se perguntar, mas por que esses dois números são tão relevantes para formar uma tomada de decisão de investimentos? É que, na verdade, essas são duas métricas que ajudam a gente a olhar para o mercado todo de fundo imobiliário, que tem centenas de fundos diferentes, para a gente buscar encontrar os que não são tão jovens no mercado, que não acabaram de começar a sua cota em negociação no mercado ali. A gente tira também alguns setores mais arrojados, como de desenvolvimento, que a gente não quer na carteira. E depois disso, a gente ranqueia os fundos para encontrar os que estão ao mesmo tempo mais baratos, com o preço sobre valor patrimonial baixo, e que ainda assim estão mantendo bons dividendos quando a gente olha para a mediana de 12 meses desse fundo. Olhando para essa métrica, a gente olha para os 15 primeiros, que estão baratos e pagando bons dividendos, e busca fazer uma carteira com aqueles fundos ali. E essa estratégia aqui, a gente não quer deixar esse vídeo muito maçante, ela está toda explicada nesse e-book, que explica sobre a estratégia S-Rank, explica o racional dela, explica a base de dados e de estudos que a gente se baseou para construir essa estratégia e ainda revela 10 fundos que passam nos seus filtros. Tá? Esse e-book você pode baixar de forma totalmente gratuita, ali no link em cima da cabeça do Filipão. E aí, né, sendo totalmente franco, uma das belezas da diversificação que a gente estava mostrando é que ela protege, né, em cenários piores. Porém, se a gente for olhar fundo a fundo, sim, muitas vezes um fundo dessa estratégia pode despencar, como foi o caso do HCTR11 e o DEVA11 também. Teve uma estratégia em muitos meses. Eu entendo que isso pode gerar frustração em alguns investidores, como por exemplo, ali o Alan comentou, né, que são fundos que ele sofreu um pouco, mas estão se recuperando. E esse é o gancho perfeito para eu trazer aqui para aconselhar todos os investidores a olharem para a carteira como um todo e não só para cada parte dessa carteira. E no caso da estratégia S-Rank, sim, ela vem tendo aí um período mais desafiador, né? Embora ela tenha vencido o IFIX com uma boa margem em 2019 e por uma pequena margem em 2020, ela perdeu por uma pequena margem em 2021 e em 2022 e segue perdendo por uma pequena margem em 2023. Isso aqui no nosso backtest atualizado até junho. Mesmo tendo ali um HCTR11 e um DEVA11, os 15 fundos em conjunto, retorno composto da carteira, retorno total da carteira em 2023, ali perto de 8% ao ano, um pouco abaixo do IFIX. E quando a gente fala de um fundo específico, eu poderia aqui ficar, né, me vangloriando do RBRF11, que estava na carteira ali em janeiro, as carteiras aqui são de 12 meses, já rendeu 34% nesse ano. Ou ainda citar tantos casos de fundos que estão subindo 20%, 25%, 18%, 19%, mas aqui a gente tem que mostrar e focar no todo. E olhando apenas para números, a gente chega aí no terceiro fundo imobiliário. Mais um fundo aqui de CRI, basicamente toda a receita desse fundo ali vindo dos CRIs, e ele está bem focado tanto no segmento residencial quanto logístico,
o resto é um pouco mais pulverizado ali em shoppings e varejo. De localidade, ele está praticamente 90% ali no Sudeste. E nos indicadores da carteira, esse sim, a gente vê uma rentabilidade de 75% da carteira do fundo alocada em IPCA mais 7%, mostrando que o Ramirão sempre fala aqui, que uma taxa um pouco mais baixa demonstra um risco um pouco menor dentro da carteira desse fundo. E a gente olha para o resultado dos últimos 12 meses ali no Google, se você digitar o código desse fundo, você vai ver uma queda de mais de 90%, sendo que o resultado correto mesmo é que nos últimos 12 meses ele teve uma valorização de 19%. E isso acontece porque esse é o antigo fundo FEX C11, que teve inclusive um desdobramento ali em janeiro de 2023, tornando cada cota que custava R$80 em apenas R$8 somente para deixar mais acessível para os cotistas. Mas quem é clubista raiz já sabe que isso não muda em nada na estratégia de investimentos do investidor. E esse fundo aqui, ele passou pelos filtros da S-Rank por conta da sua combinação, né? A gente olha para os dois fatores que o Filipão comentou, de preço por valor patrimonial de 0,91 vezes e de mediana dividend yield de 1,15%. A gente está falando aqui do fundo imobiliário de código BTCI11. E aí, se você se identificou com a estratégia e quer conhecer ela melhor, vou deixar aqui o link para um e-book para você fazer o download explicando a estratégia, revelando outros 4 fundos imobiliários aí baratos nesse mês. E aqui está a nossa estratégia de seleção de ações, né? No vídeo que a gente publicou aí recentemente também, mostrando ações que a gente está comprando, vai ter complemento a esse. Era isso, um grande abraço, boa semana e até mais.